Eu quero inicialmente cumprimentar os amados irmãos, professores, pastores, os alunos, enfim, todos aqueles que estão conectados conosco nesse canal abençoado. E hoje eu quero compartilhar com vocês a lição de número 10, ok? Que será ministrado na sua igreja dia 8 de junho de 2025, dia de Pentecoste, e traz por título A Promessa do Espírito Santo. Quem é o autor que prometeu enviar o Espírito Santo quando ele fosse, assunto aos céus? É o Senhor Jesus. Ele disse: olha, eu vou para o Pai, mas vou enviar-vos o Espírito Santo, outro Consolador, igual a mim ou semelhante a mim, que estará convosco para todo sempre, Então Jesus foi assunto aos céus e o Espírito Santo veio e está conosco, com a igreja, com os discípulos de Cristo, até a consumação dos séculos. E essa é a razão de estarmos firmes e fortes, porque estamos cheios do Espírito Santo de Deus. Sem o Espírito Santo não há possibilidade de vencer o pecado, as lutas, e santificar a vida. Nós precisamos e somos dependentes totalmente da ajuda do Espírito Santo de Deus. Sem mais demora, vamos à nossa lição, que é a lição de número 10, como eu já disse, vai ser ministrado dia 8 de junho de 2025, que é comemorado o dia de Pentecoste, Pentecoste é uma festa em Israel, e nessa data é que Jesus, então, cumpriu a sua promessa, o dia do Pentecoste, profetado por Joel também, e os discípulos foi batizado com o Espírito Santo. Então se deu, ficou essa nomenclatura, dia do Pentecoste, e hoje nós herdamos nessa nomenclatura os pentecostais, porque refere-se o dia que todos ali no cenáculo foi batizado, com o Espírito Santo, cheio do Espírito Santo. Então, sem mais delongas, vamos aqui para o texto áureo dessa lição abençoada, O texto áureo está no Evangelho do Senhor Jesus Cristo, segundo escreveu o apóstolo João, capítulo 20 e versículo 22, que diz assim: E havendo dito isso, assoprou sobre eles e disse-lhes: recebei o Espírito Santo. Verdade prática, a promessa do Pai não se restringe a um grupo particular ou a um período específico, mas inclui todos aqueles que se arrependem e creem no Evangelho do Senhor Jesus Cristo. Todos aqueles que aceitam Jesus Cristo recebem o Espírito Santo e depois, eles, na busca, na oração, na consagração, eles são batizados com o Espírito Santo. Então, como diz aqui, a promessa do Pai não se restringe a um grupo particular, ou a um período específico, mas a todos que aceitarem a Cristo. E não há uma data, um dia, A partir do momento que você buscar o Senhor Jesus, se receber como Salvador, você pode ser batizado com o Espírito Santo, Não há nenhuma data específica para você receber. Depende da sua busca, da sua fé e da sua vontade de receber o batismo. E Deus está pronto para cumprir essa promessa, que é a todos, sem distinção, sem discriminação de raça, cor, posição social. Todos que buscarem, pobres, ricos, feios, bonitos, que buscarem o batismo com o Espírito Santo, certamente Deus vai abençoar, presentear essa pessoa com o batismo no Espírito Santo de Deus, ok? Avançando aqui para a leitura bíblica em classe, que é a base de toda essa lição, cujo tema é a promessa do Espírito Santo, é uma lição cristológica, mas também aqui nós vamos ter um ensinamento sobre a pneumatologia, que é o estudo sobre o Espírito Santo. Então temos aqui nessa lição essa introdução sobre o batismo com o Espírito Santo, Então vamos lá, João capítulo 14, versículo 16, ao versículo 18, e João capítulo 18 e 26, e João capítulo 16, versículo 7 e 8, 13
e João capítulo 20, versículo 21 ao 22. Tá? Esses versículos falam sobre o Espírito Santo de Deus, o Consolador. Vamos lá. João capítulo 14, versículo 16. E eu roguei ao Pai, e ele vos dará eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro Consolador, para que fique convosco para sempre. O Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê e nem o conhece. Mas vós o conheceis, porque habita convosco e está em vós. Não vos deixarei órfãos, voltarei para vós. Mas aquele Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo quanto vos tenho dito. Então, o papel do Espírito Santo após a ascensão de Jesus ao céu e a descida do Espírito Santo sobre os discípulos, sobre a igreja, ele tem um papel fundamental. Qual é? De lembrar a igreja, os discípulos de Cristo, da palavra do Senhor, para pregar às demais pessoas, porque na realidade nós somos um canal, que transmite a palavra ao mundo pecador. E aqueles que abrem o seu coração e dão lugar para o Espírito Santo, então o Espírito Santo convence essas pessoas do pecado, da justiça e do juízo. E essas pessoas então se convertem e passam a ser um cristão, um crente fiel, um salvo na pessoa do Senhor Jesus Cristo. Então nós somos simplesmente, a Igreja de Cristo, um canal, tá? Que transmite a palavra de Deus através do Espírito Santo de Deus, que convence o homem. Nós não convencemos ninguém, pregamos a palavra, mas quem convence o homem é o Espírito Santo de Deus. Nós simplesmente somos um canal utilizado, pelo nosso poderoso Deus, tá? Então é importante saber disso, que nós não convencemos ninguém, quem convence é o Espírito Santo. E o mundo só pode conhecer a Cristo através da igreja, através dos discípulos de Cristo, através da igreja de Cristo comprada com teu sangue, tá? Ninguém pode conhecer a Jesus a não ser através da igreja, tá? Você só pode ver Jesus através da igreja, tá? A igreja é a embaixadora de Cristo na terra, certo? João teve essa visão. Quando ele é arrebatado lá na ilha de Patmos aos céus, ele vira para ver quem estava falando com ele. Ele primeiro vê os 7 castiçais, depois ele vê o Filho do Homem, um semelhante ao Filho do Homem, andando entre os 7 castiçais. Então primeiro João vê a igreja. Então o mundo, para receber Jesus, primeiro ele tem que receber a igreja, ouvir os atalaias de Cristo. E para conhecer a Cristo, primeiro precisa conhecer a igreja. E para estar com Cristo, precisa estar na igreja, tá? Que é o corpo de Cristo. Sem estar na igreja, não há como pertencer e estar com Cristo. Porque a igreja é o corpo de Cristo. A partir do momento que você aceita Jesus, você passa a fazer parte desse corpo, que são os membros de Cristo, e Cristo é a cabeça. E a cabeça de Cristo é Deus. Então é importante saber essas verdades, ok? João capítulo 16 agora, nós vamos ver aqui no capítulo 7, capítulo 8, capítulo 13, que diz assim: todavia digo-vos a verdade, que vos convém que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá a vós, mas se eu for, enviar-vos-ei. Tá? E quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Mas quando vier aquele Espírito da verdade, ele vos guiará em toda a verdade, porque não falará de si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará o que há de vir. Agora, o Evangelho de João, capítulo 20, versículo 21 e 22. E disse-lhes, pois Jesus, outra vez, paz seja convosco. Assim como o Pai me enviou, também eu vos envio a vós. Enviar a vós a quem? Ao mundo, pregando a palavra, tá? O mundo só pode conhecer Jesus através da igreja. E havendo dito isso, assoprou sobre eles
e disse-lhes: recebei o Espírito Santo. Então o mundo só pode conhecer a Cristo e estar com Cristo através da igreja, e a igreja só pode pregar a palavra através do poder do Espírito Santo. É o Espírito Santo que nos dá essa coragem, que nos dá, né, esse ânimo e que nos enche para que nós pregamos a palavra, e ele, através da nossa pregação, ele vai convencer o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Ou seja, né, se eles não se converterem, eles podem entrar para o juízo de Deus e ser, né, lançado no inferno. Então a pessoa precisa se converter através da palavra de Deus, que é também, né, os crentes usados pelo Espírito Santo de Deus para pregar essa poderosa palavra. Na aula dessa semana, né, dessa lição também, nós iremos explorar a importância do Espírito Santo na mensagem de Jesus, dirigida aos seus discípulos, em João capítulo 14, versículos 16 ao 18, em João 16, versículos 7, 8 e 13, e também em João 22, 21 e 22, que nós lemos, tá? Não é por acaso que, ao se aproximar da sua crucificação, Jesus confortou os seus discípulos, os seus seguidores, garantindo que não estariam desamparados, mas que receberiam o Espírito como consolador e guia. Assim sendo, o nosso objetivo nessa lição é analisar a promessa do Pai, conforme ensinada por Jesus no Evangelho de João, e investigar o fato de que o Espírito habita nos discípulos, para que estes cumpram a vontade de Deus e, por fim, evidenciar o poder transformador da descida do Espírito Santo no dia do Pentecostes. Então, esse é o assunto que vamos discorrer, ok? Sobre a importância do Espírito Santo na vida do cristão. Os objetivos são três. Primeiro, analisar a promessa do Pai, conforme ensinada por Jesus no Evangelho de João. Segundo, investigar o fato de que o Espírito Santo habita nos discípulos para que estes cumpram a vontade de Deus. E terceiro, evidenciar o poder transformador da descida do Espírito Santo no dia do Pentecoste. Então, quando o Espírito Santo vem ali sobre os discípulos do Pentecoste, houve uma transformação radical. Os discípulos saíram cheios do poder de Deus, pregando o Evangelho a toda criatura, ok? E até hoje, né, essa motivação está conosco, tá? Então a promessa do Espírito Santo não restringe apenas aos discípulos do passado, mas é uma realidade que está ao alcance de cada crente nos dias de hoje, tá? Ao alcance a todos aqueles que aceitaram Jesus. Não devemos subestimar a presença do Espírito Santo, pois ele nos habilita a enfrentar os desafios espirituais, a compreender as Escrituras e a conduzir uma vida que exalte a Deus. Dessa forma, somos chamados a abrir os nossos corações para a ação do Espírito Santo e o seu poder transformador. Então é o Espírito Santo que habilita o crente a enfrentar o desafio. Porque você sair pregando no mundo que jaz o maligno é um desafio muito grande. Você precisa estar cheio do poder de Deus para ter essa habilidade. E esse poder transformador é do Espírito Santo de Deus, tá? E compreender as Escrituras, ele que nos revela, ele que nos conscientiza, né, e nos revela a palavra de Deus para nós compreendermos como ela é, tá? E conduzir a uma vida que exalta a Deus, ou seja, o Espírito Santo que nos ajuda a santificar para que o nome do Senhor seja exaltado em nossa vida. Porque se o cristão não praticar o Evangelho, não tiver a praticidade de ter uma vida santa, ilibada na presença de Deus, como as pessoas vão acreditar em Jesus Cristo? Sendo um crente um mau exemplo. Então, ele precisa da ajuda do Espírito Santo para ele dar bom exemplo, ter uma vida santificada, para que as pessoas vejam em nós essa transformação e elas queiram aceitar Jesus através da nossa pregação, através das nossas atitudes e através da nossa condução de vida perante esse mundo. Então é importante nós compreendermos a atuação, né, do Espírito Santo sobre a vida do cristão, né? A habilitação para ele enfrentar o desafio, a santificar, certo? E revelar a palavra para o crente estar afiado para manejar bem a palavra de Deus. Então é importante nós sabermos essas pérolas da palavra de Deus.
E nós vemos aqui que o Espírito Santo orienta-nos e consola-nos. Além de nos dotar de uma poderosa capacitação para testemunhar o Evangelho de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, não existe uma vida verdadeiramente cristã sem a presença do Espírito Santo. Então, você pode esquecer, se você não tiver o Espírito Santo, se você entristecer ele por causa do seu pecado, você não tem uma vida verdadeiramente na presença de Deus. Vai ser uma vida, né, de quedas, sem a presença de Deus e com tantos maus testemunhos. Mas quando você é cheio do Espírito Santo, você tem uma vida elevada perante Deus, porque é Ele que nos sustenta, ok? Então vamos à nossa introdução, a introdução dessa lição maravilhosa sobre a pneumatologia, tá? Quando Jesus envia o seu Espírito Santo a todos nós, ok? A Igreja de Cristo. Nessa lição vamos analisar dois momentos significativos. Quais são eles? Em primeiro lugar, a afirmação de Jesus aos seus discípulos de que eles receberiam o Espírito Santo, que inicialmente atuaria na vida do pecador para promover a conversão, tá? Em relação ao pecado, justiça e juízo. Tá? Em segundo lugar, e em seguida, estabeleceremos uma ligação entre essa visão regeneradora da promessa do Espírito Santo no Evangelho de João e a perspectiva capacitadora a respeito do Espírito que encontramos no livro de Atos dos Apóstolos, escrito pelo evangelista Lucas. Então tem aí, né, um norte para você entender essa atuação do Espírito Santo na sua vida, na vida do cristão e na vida de todos nós, tá? E também dos novos conversos. O primeiro tópico, nós temos aqui uma lição com 3 tópicos principais. Esse primeiro, nós vamos aqui discorrer ele com 3 subpontos que nos diz assim: a promessa do Pai, ok? Primeiro subponto, Jesus enviará o Consolador. No Evangelho de João, capítulo 14, lemos: Ele vos dará outro Consolador, no versículo 16, tá? Este Consolador é o Espírito Santo que habita convosco e estará em vós, no versículo 17 do Evangelho segundo escreveu João, o Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo, capítulo 14, ok? Então nós temos aqui no versículo 17. Esse Consolador é o Espírito Santo que habita convosco e estará em vós, no versículo 17, e no capítulo 16, como eu já referi, ok? E é mencionado que quando o Consolador chegar, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo, ok? Versículo 8 do capítulo 16, tá? Evidenciando a atuação regeneradora da terceira pessoa da Trindade. Então nós vemos nos anais da história do Antigo Testamento, né, a atuação do Pai, tá? A atuação do Pai, ali nós vemos a atuação do Pai, porém, esporadicamente, o Espírito Santo atuando nos reis, tá? Nos profetas e no sacerdote. Esporadicamente, não era contínuo, mas ele vinha, né, e inspirava ali os profetas, inspirava os reis e depois tornava a voltar, tá? Aí nós vemos agora no mistério de Cristo, quando que ele encarna e vem salvar a humanidade, né? Fazer o seu sacrifício vicário pela humanidade. Então, antes de ser assunto ao céu, após a sua morte, após a sua ressurreição, quando ele vai ser assunto aos céus, ele fala para os discípulos, tá? Que ele enviaria o Consolador, que eles não ficariam órfãos. E agora o Consolador não viria como no Antigo Testamento, esporadicamente, ou só em pessoas específicas, como os profetas, como os sacerdotes e como os reis. Não, agora ele viria sobre toda a igreja, todos aqueles que aceitarem Cristo, e estaria com a igreja para todo sempre. Agora ele não mais voltaria para os céus, mas ficaria conosco aqui na terra para nos ajudarem e nos habilitar a pregar o Evangelho, a nos revelar a palavra e também a nos santificar. Então, Jesus foi assunto ao céu e hoje nós temos o privilégio de ter o Espírito Santo conosco para todo sempre, até o arrebatamento da igreja. Aí estaremos com ele na glória, tá? Então é importante. Quem é o Espírito Santo? É a terceira pessoa da Trindade. Então, aí é outra doutrina importante, importantíssima, que é a doutrina da Trindade. Você vai encontrar, desde Gênesis até Apocalipse,
a Trindade em ação, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Tá? No Antigo atuou o Pai, lógico que o Senhor Jesus estava, o Espírito estava, mas a atuação, né, era especificamente do Pai. Depois, no Novo Testamento, nós temos a atuação específica do Espírito do Senhor Jesus. É lógico que o Pai está presente, que o Espírito Santo está, mas era o ministério específico de Jesus. E agora, na graça, nós temos o ministério do Espírito Santo, a atuação, a dispensação da graça. Jesus está conosco, o Pai também, mas a atuação específica é do Espírito Santo, né, na igreja. E para convencer o mundo do juízo, da justiça e do pecado. Então, a Trindade ela é formada de 3 pessoas. Pai, Filho e Espírito Santo. São 3 pessoas em um único Deus, tá? São um único Deus em 3 pessoas. O Pai é Deus, o Filho é Deus e o Espírito Santo é Deus. Então são 3 pessoas subsistindo em um único Deus. É um único Deus agindo, atuando em 3 pessoas distintas. Pai, Filho e Espírito Santo. São pessoas, tá? O Espírito Santo é uma pessoa. Ele entristece quando nós pecamos, né? Ele fica triste. Ele se alegra quando nós fazemos a sua vontade. Ele também tem vontade, tá? Ele sorri. Então o Espírito Santo é uma pessoa, e só uma pessoa tem esse sentimento, tá? Então o Espírito Santo de Deus, ele não é apenas uma força, como dizem por aí, né? Uma energia, não. Ele é uma pessoa, é chamado de Consolador, também de advogado. Aquele que está nos ajudando ao nosso lado, nos consolando nas horas mais difíceis. Porque, meus queridos, tem situação que se o homem não tiver o Espírito Santo, ele vai à loucura, ele suicida, ele faz coisas que não deve por causa da pressão, né? Por causa de tantos desafios fortes que vem sobre a nossa vida. Se nós não tivermos o Espírito Santo, nós podemos fazer algo que não é bom, que vai prejudicar nós mesmos. Então o crente, ele tem essa vantagem, tem esse consolador. Quando nas horas mais difíceis, que o inimigo oprime a nossa alma, nós podemos contar com o Espírito Santo bem pertinho de nós, dizendo: não desista, eu estou com vocês, e começa a nos consolar. Como fez, né, com Jesus ali na sua pior situação, quando ele aproximava da sua crucificação. Não só o Espírito Santo, mas os anjos também estavam ali consolando o Senhor Jesus. Os céus vêm em seu favor para que você não desista da vontade, né, e de fazer a obra de Deus. Então é importante a atuação do Espírito Santo. Avançando para o segundo subponto do primeiro tópico, tá? O Consolador. A palavra grega traduzida como Consolador é Paráclitos ou Paracletos, tá? Tanto faz, né? Essas duas pronúncias estão corretas. Paráclito ou Paracletos, ok? Aqui está Paracletos, ok? No português. Cuja o significado é uma transliteração do grego para o português. Cujo significado refere-se a alguém chamado para ajudar, encorajar ou interceder por outra pessoa. Essa é a função do Espírito Santo, ok? Assim, o Paráclito ou Paracleto assemelha-se a um amigo que desempenha o papel de advogado ou consultor especial, ou ainda como um assistente que auxilia em momentos importantes. Então o Espírito Santo está nos ajudando como consolador, como advogado, né, como um amigo nas horas mais difíceis que nós temos que nós temos desafios, e nas horas mais difíceis ele está conosco, nos ajudando e nos orientando, tá? A expressão outro consolador designa o Espírito Santo como uma pessoa. O termo, porque é da mesma igualdade de Cristo, tá? Não é diferente. Então ele é uma pessoa. Jesus era uma pessoa, o Espírito Santo é uma pessoa, tá? O termo grego halos significa outro, tá? Então o Espírito Santo no grego é paráclito, tá? E no hebraico é rachua ou rachuá ou rechua, tá? Então no hebraico se dá esse nome ao Espírito Santo, que significa vento, tá? Ar, que o Espírito Santo, o vento, o ar simboliza o Espírito Santo, tá? Ruach, melhor dizendo, tá? No hebraico não é rachua, é ruach, é a pronúncia correta, tá? Transliterada. Ruach
E no grego é paráclito, tá? O pneuma, que também vem de vento. Então o Espírito Santo é simbolizado pelo vento, tá? Então a expressão outro consolador designa o Espírito Santo como uma pessoa. O termo grego allos significa outro, indicando assim a distinção dele em relação a outros indivíduos da mesma natureza, a outros indivíduos da mesma natureza, reafirmando a singularidade do Espírito Santo em relação às outras duas pessoas da Trindade, mas também a sua igualdade com ela, João 14 e 16. Então, o Pai não é maior do que o Espírito Santo, o Filho não é maior do que o Pai. Eles são igual, da mesma substância. Porém, na hierarquia, nós vemos aí o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Portanto, eles três são Deus. Mas no ministério, na função, nós temos o Pai, depois temos o Filho e o Espírito Santo. É por isso que classificamos a terceira pessoa, o Espírito Santo. Mas na substância, tá? E no poder, eles são iguais. O Espírito Santo, ele é igual ao Pai, o Espírito Santo é igual a Cristo, Cristo é igual ao Pai, o Pai é igual a Cristo e Cristo é igual ao Espírito Santo e o Espírito Santo é igual aos dois, né? O Pai e o Filho e o Espírito Santo. Porém, com funções diferentes, tá? Com funções diferentes, certo? Mas eles são eternos, eles não tiveram começo e nem fim, tanto o Pai, o Filho como o Espírito Santo, porque eles são Deus, tá? É um Deus em três pessoas. Eles têm todo o poder, tá? Eles têm todo o poder, eles são eternos, tá? E eles não têm começo nem fim. Eles nunca existiram, mas eles Deus disse, eu sou o que sou, tá? Então só vem a existência quem foi criado, mas eles não foram criados, eles e pronto, tá? Eles não existiram, não foram criados um dia, mas eles Então essa é a colocação certa, tá? Então eles têm todo o poder, eles são eternos, tá? Então podemos aí, então o Pai é onipotente, o Filho é onipotente e o Espírito Santo é onipotente. O Pai, ele é onisciente, o Espírito Santo é onisciente, o Filho também é onisciente, tá? E os três têm presciência. O que é presciência? Eles sabem antecipadamente. Ele conhece todas as coisas, nada foge da presença de Deus e do seu olhar, tá? Eles vivem no mundo atemporal, que é o mundo de Deus. Coisas que passaram aí, vamos colocar aí há 10 milhões de anos, está presente na presença da Trindade, do Pai, do Filho e do Espírito Santo, tá? As coisas que vai acontecer daqui 10 mil anos, está patente na presença do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então, para eles, não há passado e não há futuro. Para eles é só presente, porque eles vivem no tempo atemporal. Passado, presente e futuro é para nós, seres humanos. Nós vivemos no tempo cronos. Nós temos horário para comer, horário para trabalhar, horário para dormir. Nós vivemos no tempo, né, cronometrado, mas o Pai, o Filho e o Espírito Santo está no tempo atemporal, chamado do grego tempo kairos, que tudo está presente para eles. É diferente, porque quando nós entrarmos nessa dimensão, nós vamos ver o que é o tempo, né, atemporal, o tempo kairos de Deus, tá? Então não tem fim, é eterno, é algo sublime, né, que não tem fim, é infinito, é o tempo de Deus aonde ele habita. É importante que nós entendamos essas revelações, né? Essas palavras remas da palavra de Deus, revelada para nós, tá? Então, vamos ao terceiro subponto do primeiro tópico. Não vos deixarei órfãos. A palavra grega para órfãos, presente em João capítulo 14, 18, é orfanos, tá? É a pronúncia transliterada. Quando Jesus morreu, os discípulos sentiram-se órfãos. Deve ter sido difícil aceitar o fato de que o Senhor, o Cristo de Deus, estava morto. Não foi por acaso que nosso Senhor chamava os seus discípulos de filhinhos. João 13 e 33.
Nesta relação pessoal entre Jesus e os seus discípulos, nosso Senhor garantia que eles nunca ficariam órfãos, desamparados ou desprezados. Tá? Então é importante nós entendermos isso. Os discípulos estavam andando com Jesus e eles pegaram uma afinidade tão grande com Jesus porque eles viram a multiplicação dos pães, eles viram, certo, a atitude de Jesus. Né? Chegou momentos que os discípulos disseram: Senhor, nos ensina a orar. Por quê? Porque os fariseus daquele tempo, que eram os estudiosos da palavra de Deus, eram os que detinham, eram os pregadores da época, os fariseus e os escribas, eles pregavam, mas não viviam o que pregavam. Eles oravam, mas não viviam o que oravam. E eles viram diferença em Jesus, os discípulos dele, certo? Os seus alunos. Eles viram que Jesus, o sucesso de Jesus, né? As curas, os milagres, certo? A multiplicação dos pães, andar sobre as águas, tudo dependia da oração. Jesus levantava 4 horas da manhã, orava durante 4 horas, ia começar, né, a ministração da palavra, as curas, milagres, às 8 horas. Era o costume ali de Israel. Então ele orava 4 horas, sem dizer que quando terminava a oração, muitas vezes, né, não todas, mas muitas vezes ele subia para o monte e orava a noite inteira. Então o ministério de Jesus foi mais de oração do que de pregação, foi mais de oração do que de curas e milagres, porque a oração é que sustenta. Chegou a ponto dos discípulos perceber isso e dizer: Senhor, nos ensina a orar. Os discípulos não pediram para Jesus ensinar eles a pregar, a curar, certo? A expulsar demônio, mas eles pediram: Senhor, nos ensina a orar, porque eles descobriram que o sucesso de Jesus, não sei se posso dizer assim, né? Que Jesus tinha sucesso sobre as obras malignas, era a oração. Então Jesus vai ensinar eles a orar o Pai Nosso que está no céu. Pai Nosso que está no céu, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, e não deixar-nos entrar em tentação. Mas, né, ele ensina os discípulos a orarem como Pai Nosso. Sendo que os fariseus, os escribas fariseus, eles colocavam Deus na terceira pessoa verbal, porque eles tinham tanto temor que eles não falavam o nome de Deus em vão, ou continuamente, entendeu? Para falar o nome de Deus, eles tinham que, segundo a tradição, eles tinham que ter cautela, lavavam a boca, e escrever o nome de Deus, Yahvé, eles limpavam a pena, lavavam a mão para escrever, porque o temor era muito grande, que eles colocavam Deus na terceira pessoa. Agora chega Jesus com intimidade, paizinho, pai meu, tá? Jesus, com aquela intimidade, o discípulo: olha, ninguém aqui dos fariseus tem essa intimidade, e a gente quer que o Senhor nos ensine a orar assim. E Jesus começa a ensinar o Pai Nosso que está no céu, santificado seja o teu nome, tá? Não é o nosso nome. E o Pai não é o Pai da terra, mas é o Pai que está no céu, Jesus ensinando, tá? Santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino. Não é, o nosso reino, mas o reino de Deus que venha a nós, tá? E seja feita a tua vontade e não a nossa, assim na terra como no céu. Nós temos que fazer a vontade de Deus e não a nossa, temos que submeter a Deus. E o pão nosso de cada dia nos dai hoje. Ou seja, não é um pão, uma provisão para 1 ano, para 2 anos, não. É para nós ficar dependentes de Deus. O pão nosso de cada dia nos basta. E Deus vai nos sustentar. Ele não vai deixar faltar o pão nosso de cada dia. Então isso aí chama dependência de Deus. Tá? Não é uma provisão para 10 anos, mas é o pão nosso de cada dia, mostrando que nós somos dependentes de Deus. Tá? Seja feita a tua vontade, na terra como no céu. Tá? E todo o poder, toda a glória pertence a Deus. Okay? Então é importante nós sabermos essas pérolas da palavra de Deus, como Jesus ensinou seus discípulos, né? E por essa razão os discípulos ficaram sentidos, sabendo que Jesus ia morrer. E após a sua morte, eles ficaram como órfãos, mas eles esqueceram da promessa, que Jesus falou para eles: olha, eu vou ressuscitar o 3º dia, fica tranquilo, eu não vou deixar vocês órfãos, e após a minha ressurreição vou estar com vocês, e quando eu for assunto aos céus, eu enviarei outro Consolador, semelhante a mim, para estar com vocês para todos sempre.
vocês não vão ficar órfãos. Mas eles esqueceram, estavam tudo tristes no caminho de Emaús, andando, e de repente aparece um caminhante. Jesus havia ressuscitado e começar a conversar com eles e expor para eles, do que vocês estão tristes? Você é viandante, você está vindo de outro lugar, você não ficou sabendo do grande profeta que tinha em Israel? E ele, mataram ele, os judeus mataram ele, e agora nós esperávamos que ele fosse redimir o povo de Israel, a nação, e ele morreu. Aí Jesus começou a falar com eles, abrir a escritura, e foram abertos os olhos e viram que era um Jesus que estava ali. E eles entraram e se alegraram, né? E Jesus começou a expor para eles a incredulidade deles, que eles tinham que crer, porque ele prometeu que ressuscitaria. E eles não estavam crendo mais, estavam como se órfãos, né? Aí quando eles viram que era Jesus, a alegria foi tremenda, né? E a festa estava feita, e Jesus tinha ressuscitado com um corpo glorioso. Chegou um momento que estava fechado entre quatro paredes, com medo dos judeus que estavam perseguindo. Jesus chega e entra sem abrir a porta, porque estava num corpo glorioso, havia ressuscitado, né? Em um corpo glorioso. Então, não dá tempo de contar todas as maravilhas que Jesus fez após a ressurreição, e os seus discípulos presenciaram e ficaram alegres, e as suas fé foram aumentadas, porque tudo que Jesus pregou para eles, ensinou, ele cumpriu, e vai cumprir, porque ele vai nos levar para a glória. Importante. Resumo desse primeiro tópico, né, a sinopse desse primeiro tópico, diz assim: Jesus Cristo garantiu que enviaria o Consolador e que não abandonaria os seus discípulos. E ele cumpriu, né? Não foi por acaso que nosso Senhor chamava os seus discípulos de filhinhos. Nessa relação pessoal entre Jesus e os seus discípulos, nosso Senhor garantia que eles nunca ficariam órfãos, desamparados ou desprezados, né? Avançando para o segundo tópico da nossa lição, o Espírito habita os discípulos, ou habita nos discípulos, né? Aqui está, o Espírito habita os discípulos, certo? Tanto faz. No primeiro subponto do segundo tópico, nós temos aqui João, no Evangelho de João, é o Evangelho de Cristo segundo escreveu o apóstolo João, capítulo 20, versículo 22. É crucial considerarmos o contexto que envolve o versículo 21 e o versículo 22. Tá? Capítulo 20 de João, certo? Nessa ocasião, o nosso Senhor apareceu ressuscitado e glorificado. Tá? A passagem bíblica onde se encontra os versículos 21 e 22 começa no versículo 19, João capítulo 20, versículo 19 e 23. Assim, o cenário em que Jesus se apresenta ressuscitado com um corpo glorificado remete tanto ao contexto anterior, tá? Capítulo 20, verso 1 ao 20, como ao imediato, capítulo 20, versículo 23 ao 31, e o capítulo 20, do 1 ao 25, de João, e o capítulo 20 e 22. Então, nesse contexto aqui, Jesus, então, ele é ressuscitado e aparece, né, nesse cenário, né, apresenta aos discípulos ressuscitados num corpo glorificado, né, remetendo tanto, né, nesse contexto do capítulo 20 como do capítulo 21. Então, nesse contexto, Jesus aparece com o corpo ressuscitado, glorificado no meio dos seus discípulos, e os discípulos então confortados, né, e o que Jesus falou para eles foi cumprido nesse momento, ok? Porque a palavra de Deus ela é absoluta, ela não cai por terra, tá? No segundo subponto do segundo tópico, nós temos assim, o sentido de assoprou sobre eles. O que significa isso, né? Assoprou sobre eles o Espírito. Qual é esse sentido, tá? De assoprou sobre eles o Espírito? O capítulo 20 do Evangelho de João contém um versículo que gera diversas interpretações teológicas divergentes, né? No versículo 22. No entanto, a Bíblia do Estudo Pentecostal oferece uma observação significativa sobre a interpretação deste versículo. Veja bem, ela, né, a Bíblia Pentecostal esclarece que a palavra grega traduzida como assoprar é impulsão, a qual também aparece na versão grega da Bíblia, a Septuaginta, em Gênesis 2 e 7, significando fôlego de vida, e é utilizado em Ezequiel 37:9
no contexto assoprar sobre os mortos que viveram. Portanto, a expressão presente em João capítulo 20, versículo 22, sugere que o Espírito foi assoprado para trazer nova vida, indicando uma perspectiva de regeneração dos discípulos como uma obra do Espírito Santo ocorrida antes do dia do Pentecostes. Então, esse assoprar, muitas denominações que não é da Assembleia, né, eles acreditam que todos, quando aceitam Jesus, recebem, né, o batismo com o Espírito Santo. Não, o entendimento não é esse, né? A palavra de Deus é clara. Quando Jesus assoprou sobre os discípulos antes do dia do Pentecostes, eles foram regenerados, eles tiveram uma nova vida. Esse é o ato de regeneração quando a pessoa aceita Jesus como Salvador. Então é como lá em Gênesis, e Deus soprou o seu Espírito sobre o homem que estava inerte, né? Deus fez o homem do pó da terra, do barro, e ele estava inerte. Aí ele assopra, então entra o Espírito e a alma, e ele se torna ser vivente. Então é uma comparação. Quando os discípulos, Jesus sopra, receberam o Espírito Santo, eles receberam nova vida. Eles foram regenerados, certo? Para estar fazendo a obra de Deus. Mas diferencia do Pentecoste. O Pentecoste é um revestimento. Eles já tinham o Espírito Santo, agora vão revestir do poder do Espírito Santo. É como você está vestido de camisa e colocar um terno. Você está revestido. Então, o batismo é diferenciado de receber o Espírito Santo. Quando você aceita Jesus, você recebe o Espírito Santo porque ele é o selo, né, que garante a sua salvação, para você ser arrebatado e ser levado aos céus pelo Espírito Santo. Mas o batismo do Espírito Santo é o revestimento do poder. Então são duas coisas diferentes, tá? Embora é o Espírito Santo de Deus que opera esse efetuar dessas duas coisas que acontecem quando o crente aceita Jesus e depois ele recebe o batismo com o Espírito Santo, que é o revestimento, que é o poder do Espírito Santo. Dito isso, nós vamos então para o terceiro subponto, tá? Terceiro subponto do segundo tópico. Um episódio anterior ao Pentecostes. Veja bem. Em João 20, versículo 22, também se lê: recebei o Espírito Santo. Essa expressão surge como consequência direta da menção assoprou sobre eles. Voltando ao mesmo assunto, tá? Indicando que o Espírito Santo habitou os discípulos naquele momento específico, tá? Quando Jesus assopra sobre eles, o Espírito Santo habita nos discípulos, tá? Então é o habitar nos discípulos, ok? Não é o batismo com o Espírito Santo. O batismo com o Espírito Santo foi lá no Pentecostes, tá? No dia da festa lá dos pães ázimos, ok? Da festa dos judeus, ok? Então vamos lá. Então essa menção assoprou, indicando que o Espírito Santo habita os discípulos naquele momento específico. A partir desse ponto, os discípulos tornaram-se nova criação, completamente regenerados e sendo governados, habitados e vivificados pelo Espírito Santo. Romanos 8, verso 9 ao 14 e Gálatas 5, verso 16 ao 26. Tá? Posteriormente, o que ocorreu em Pentecostes seria uma segunda obra distinta e capacitadora do Espírito Santo para os discípulos pregarem o Evangelho, começando em Jerusalém até os confins da terra. Atos 1 e 18. Então esse revestimento é um revestimento de poder para que os discípulos tivessem ousadia para sair pregando sem medo a palavra de Deus. Mas embora eles receberam o assopro, eles já tinham o Espírito Santo de Deus. Tá? Porque nós vemos, irmão, que quando você é batizado pelo Espírito Santo, você recebe, né, os dons espirituais. Né? O dom de falar em língua, né? Apóstolo Paulo fala em 1 Coríntios capítulo 12, ali naqueles versículos, ele fala sobre 9 dons, certo? O dom de cura, o dom de ciência, o dom de falar em língua, o dom de interpretação de língua, o dom de maravilhas, e assim por diante, são 9, tá ok? Embora há vários dons do Espírito Santo, mas que classifica 9. Então esses dons, ele não é para a salvação, mas é para os salvos, tá? Agora, um dom para a salvação que identifica que o cristão é salvo, tá? Que é quando o cristão recebe o Espírito Santo, como Jesus assoprou sobre os discípulos,
que o Espírito Santo entra na vida e habita em nós, é o fruto do Espírito Santo com 9 gomos. Está lá em Gálatas capítulo 5, versículo 20 em diante, né? Que o fruto do Espírito é amor. Então o amor é que encabeça todos os demais gomos, tá? Que é a primazia do fruto do Espírito. É um fruto com 9 gomos, tá? Comparamos com a laranja, certo? Então é o amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, temperança, mansidão e fé. São 9. Esses frutos que evidenciam, identificam que o crente é salvo. Se o crente salvo não tiver esses frutos na sua vida, amor, paz, longanimidade, temperança, benignidade, bondade, fé, não significa que ele é salvo. Ele pode falar em profecia, ele pode falar em línguas, ele pode profetizar, mas se ele não tiver na sua vida o fruto do Espírito, ele corre grande risco de perder a salvação. Porque ele precisa, né, através da sua vida, manifestar o fruto do Espírito. O crente tem por obrigação amar a todos. O amor não é opcional, o amor é mandamento, Jesus disse. Tá? Quando aquele doutor da lei, escriba lá, fariseu, tá, perguntou para ele qual era o maior mandamento. Ele perguntou para o fariseu: vocês conhecem qual é o maior mandamento? E Jesus começou a ensinar para ele. O maior mandamento, o mandamento dividido em 2. O primeiro maior, ou o maior dos dois, é amar a Deus sobre todas as coisas, né? De todo o teu coração, de toda a sua força e de toda a tua alma. Você fazendo isso, não há lei para isso, tá? Porque você está cumprindo todos, né, o mandamento que Deus exige. Aí o segundo mandamento é amar o próximo como a si mesmo. Esses 2 mandamentos resumem toda a lei e os profetas. Ou seja, se cumprindo esses 2 mandamentos, a lei não tem poder, você está cumprindo tudo. Não há infração para você. Você está cumprindo toda a lei e todo é o que os profetas disseram, certo? Amando a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a ti mesmo. E quando você ama o próximo como a ti mesmo, você não faz mal para o próximo, você só faz o bem, certo? Então é importante saber essas pérolas de Deus. O amor, ele é a supremacia de todos os dons, tá? O apóstolo Paulo diz que permanece a fé, a esperança e o amor, mas o maior de todos é o amor. Eu poderia falar a língua dos anjos, o apóstolo Paulo dizia. Eu poderia falar a língua dos homens, né? Poderia mudar a minha vida e a minha fortuna para os pobres. Eu poderia fazer vários sacrifícios, mas se não houver amor, nada disso tem importância. Nada disso importa. Acima de tudo, nós devemos fazer sim, benefício ao próximo, caridade, mas nós temos que fazer com amor. Não com relação de troca, porque o amor verdadeiro tudo suporta. E ele não faz com relação de troca, ele faz sem pensar em receber em troca. Esse é o amor altruísta, esse é o amor verdadeiro. Então é importante você saber isso, ok? Então, avançando aqui, certo? Para esse episódio anterior ao Pentecostes, que nós já falamos, né? Então isso é posterior. O que ocorreu no Pentecostes seria uma segunda obra distinta e capacitadora do Espírito Santo para os discípulos pregarem o Evangelho, começando em Jerusalém até os confins da terra. Então, estamos fazendo aqui essa distinção entre o soprar o Espírito Santo sobre os discípulos e receber o batismo com o Espírito Santo. Então, o importante é o fruto do Espírito. E o salvo precisa de exercer, né, os dons espirituais, uma vez que ele tem o fruto do Espírito, tá? Então, é uma sequência muito importante. O salvo precisa falar em língua, o salvo precisa de exercer o ministério ou o dom de cura, de profecia, porque isso faz parte do corpo de Cristo, para o bom andamento da igreja de Cristo, tá? Então vamos lá, o sinopse desse segundo tópico, nós temos aqui, João capítulo 20, versículo 21 ao 22, refere-se a um acontecimento que ocorreu antes da descida do Espírito Santo, no dia do Pentecostes. Então já discorrendo para vocês sobre essa questão, né? Então vamos avançar para o terceiro e último tópico, certo? A promessa do Pai no dia do Pentecostes, ok? De repente, no primeiro subponto, o aparecimento de Jesus em João
capítulo 20, refere-se ao período compreendido entre a Páscoa e o dia do Pentecostes. Tá? Após a ressurreição, o Senhor glorioso aparece aos discípulos. Na Páscoa, o cordeiro da expiação foi sacrificado, sendo Jesus o cordeiro de Deus, conforme estudado ao longo do trimestre. No entanto, 50 dias depois da Páscoa, celebrava-se a festa da colheita, no dia do Pentecostes. Foi ao final desse dia, ainda não concluído, após Jesus ter feito a promessa do recebimento do poder, Atos 1, verso 4 e verso 8, que de repente, em Atos capítulo 2, verso 2, ocorreu o acontecimento extraordinário, o derramamento do Espírito Santo. Atos 2, verso 1 ao 4. Então nós vemos aqui, né, que essa festa da Páscoa, que o cordeiro ia ser sacrificado para a expiação, que simbolizava o Senhor Jesus Cristo, que é o Cordeiro de Deus, conforme estudado ao longo do trimestre. No entanto, 50 dias depois da Páscoa, contando 50 dias depois da Páscoa, certamente no dia 49, né, no número 49, tá, do Pentecoste, após a Páscoa, celebrava-se a festa da colheita, no dia do Pentecoste. Foi ao final desse dia, né, do Pentecoste, da colheita, ainda não concluído, após Jesus ter feito a promessa do recebimento do poder, Atos 1, 4 e 8, que de repente, Atos capítulo 2 e 2, ocorreu o acontecimento extraordinário, o derramamento do Espírito Santo. Então Jesus falou para eles: ficai reunidos em Jerusalém, não sai de lá, do cenáculo, tá? Vocês ficam aí, era aproximadamente 120 pessoas, até que do alto vocês vão ser revestidos do poder de Deus. E eles ficaram em oração. Estavam ali continuamente, até a descida do Espírito Santo. De repente eles ouviram um som, como de um som veemente, de um vento, né? Não era um vento, mas era um som como de um vento, que vieram sobre eles, e eles foram cheios do Espírito Santo, batizados com o Espírito Santo, e foi visto como línguas de fogo sobre a cabeça deles, tá? E eles começaram a falar em outras línguas. E as pessoas que estavam ali naquele dia, né, que era o finalzinho ali, que era a festa das colheitas, né, no dia do Pentecoste, então, após a Páscoa, certo? Eles estavam ali, e eles falando em língua e profetizando, e ali os dons do Espírito Santo sobre eles, né? E as pessoas que ali tinham pessoas de todas outras nações que vinham a Jerusalém para o dia dessa festa da Páscoa, do Pentecoste, ok? Era uma festa muito grande. Tinha ali pessoas estrangeiras de todos os lugares, e eles ouviam os discípulos falar na língua deles, né? Embora os discípulos nunca tinham estudado e nem tinham conhecimento da língua daquele povo, eles não conheciam, eles ficaram pasmados. Como pode esse, não sendo, né, da nossa nação, falar as nossas línguas? E aí eles falavam também a glossolária e a xenolária. Tá? A glossolária é língua estranha, tá? É aquele que você fala e somente Deus entende. E essa língua glossolária precisa de intérprete, tá? Então a pessoa fala, é um dom do Espírito Santo, falar em línguas, e a outra interpreta. Ou a própria pessoa, após falar, ele também pode ter esse dom de interpretação. Essa língua precisa de intérprete. E a xenolária, que é falar a língua estrangeira sem nunca ter conhecido. Então tinha essas duas línguas que o Espírito Santo concedeu a eles. E as pessoas escutavam e entendiam o que eles falavam. E alguns atrevidos disseram: eles estão cheios de moço, ou seja, estão bêbados. Para nessa hora, né, era durante o dia, se não estou equivocado, aí aproximadamente ao meio-dia, né, no calor do dia, e aquelas pessoas todas ali, fervorosas, falaram: está cheio de moço, está cheio de vinho, né? Moço significa vinho, e estão bêbados. Aí Pedro toma a palavra: não, isso aqui é o cumprimento da promessa de Joel, que diz que Deus derramaria do teu espírito a toda a carne, aos pais, aos filhos, aos servos. Toda a carne que aceitar Jesus como Salvador vai ser revestido
desse poder. Começou a explicar. E Pedro pegou naquele dia, eu não sei se foi 1 hora ou 2 horas, sei que ele fez uma pregação tão profunda, porque ele estava cheio do Espírito Santo, o Espírito Santo deu condições dele pregar a palavra com tanta ousadia, que quase 3.000 almas se rendeu aos pés. E eles diziam: varões, como nós devemos, varões galileus, como nós devemos fazer para ser salvos? E eles falaram: arrependei-vos, né? Arrependei-vos e convertei-vos do vosso mau caminho, para que vocês estejam refrigerados das vossas almas e sejam salvos. E arrependeu e aceitou Jesus quase 3.000 almas. Diz que foram batizados tudo naquele dia. E imagino eu que Pedro cansou o braço, né? Juntamente com seus amigos ali, de tanto batizar gente, porque houve uma conversão de quase 3.000 almas pela poderosa palavra que o Espírito Santo concedeu a Pedro, porque ele estava cheio do Espírito Santo dele. E a igreja daí em diante foi crescendo. Deus acrescentava cada dia os que haviam de salvar, e a igreja começou a crescer e até hoje não para de crescer por causa do poder do Espírito Santo na vida do cristão. É importante então nós ensinarmos e falar isso, né? Cheio do Espírito Santo. Então nós vamos aqui para o segundo subponto: e todos foram cheios do Espírito Santo. Observamos que durante o ato da conversão, o Espírito Santo realizava a regeneração. João 14, versículo 17, versículo 16, ou capítulo 16, versículo 18 e 19, João capítulo 20, versículo 22, e 2 Coríntios 5 e 17. 2 Coríntios 5 e 17, nós não lemos, então vamos ler aqui de memória, ok? Com os olhos da fé, tá? 2 Coríntios 17 diz assim: assim que alguém está em Cristo Jesus, nova criatura é, as coisas velhas se passaram e eis que tudo se fez novo, né? As coisas velhas se passaram. Então você vai ter um novo pensamento, um novo sentimento e uma nova atitude. Se você pensava em coisas ruins, você vai pensar só em coisas honestas agora, só coisas boas, ok? É um novo pensar. E um novo sentimento. Se você tinha rancor, tinha ódio, né? Tinha maldade no coração, o Espírito Santo arranca tudo isso e agora põe amor, paz, unidade, põe o seu fruto, com seus 9 nomes, tá? Alegria, fé. Então você vai ser transformado, vai ser uma nova criatura. E suas atitudes agora, se você não sabia fazer o bem, agora você com seus pés e suas mãos, você vai fazer caridade e ajudar aqueles que necessitam, porque agora você é um cristão. Você não é salvo porque você faz boas obras, mas os salvos fazem boas obras e por isso eles são salvos, tá, ok? Então é importante nós sabermos disso, tá? Avançando aqui para o terceiro e último subponto do terceiro tópico. E começaram a falar em outras línguas, tá? O batismo no Espírito Santo constitui uma experiência profunda na vida do discípulo, tá? Já regenerados em Cristo, e essa experiência não se limitou àquele único dia. O cumprimento da promessa abrangeu toda a igreja nascente, naquele momento, e todas as gerações futuras, tá? Até a volta de Cristo. Atos capítulo 2, versículo 38 e 39. O falar em outras línguas evidenciam essa obra capacitadora. Atos 2, verso 11. Apesar de algumas pessoas compreenderem essas línguas nos seus próprios idiomas, eram, na verdade, a expressão espirituais concedida pelo Espírito Santo que habilitou os discípulos a glorificar as grandezas de Deus. Eram línguas desconhecidas por quem falava, mas compreendida pelos ouvintes. Assim sendo, as línguas mencionadas por Lucas são evidências físicas visíveis do batismo no Espírito Santo. Então, o que eu falei para vocês, ali foi falado a xenolália e a grossolália. Grossolália é a língua estranha, que tem que ter intérprete. Esse dom de língua tem que ter o dom de intérprete. E a xenolália, embora não seja aprendida, a pessoa fala em inglês, fala em japonês, né, na hora que ele está sendo usado pelo Espírito Santo, em falar em outra língua, fala em alemão, e se tiver um alemão ali na igreja, se tiver um japonês, já aconteceu isso muito na igreja, tem testemunho na nossa igreja, nos dias de hoje, e a pessoa entender, e aquela pessoa não tem conhecimento daquela língua japonesa, mas naquele momento o Espírito Santo concede ela falar o japonês, e o japonês que está ali, ou a japonesa, se converte porque está falando na língua dela. Então é um dom do Espírito Santo, a xenolália e a grossolália.
Tá? É glossolário e é a língua estranha que tem que haver intérprete. Então é muito importante nós sabermos disso, viu? Então a sinopse desse terceiro tópico é assim: a promessa do Pai também tem a ver com o derramamento do Espírito Santo, conforme aconteceu no dia do Pentecoste. Então, começaram a falar em outras línguas, né? É uma promessa que está no profeta Joel, no Antigo Testamento, e cumpriu no dia do Pentecoste. Então, são, né, o mover, né, do Espírito Santo, o efetuar do Espírito Santo na vida do crente. E se você quiser experimentar isso, meu querido amigo, é só aceitar Jesus. Você vai ser regenerado, vai receber o Espírito Santo e vai ser batizado com o Espírito Santo e falar em novas línguas, tá? Ter esse dom maravilhoso de poder estender a mão e as pessoas ser curadas em nome de Jesus. Foi isso que Pedro fez após a assunção de Jesus ao céu. Um coxo na Porta Formosa, pedindo esmola, ele disse: eu não tenho ouro e nem prata, mas o que eu tenho eu te dou. Estava ele e o apóstolo João. Eles iam orar no templo, na terceira hora. E quando o coxo pede esmola, ele disse: eu não tenho prata e nem ouro, mas o que tenho eu te dou. Em nome de Jesus Cristo, levanta e anda. E o coxo pulou em pé e começou a saltitar e pular alegre, porque ele foi curado. E toda a gente aproximou. E Pedro disse: olha, isso não é nós estamos fazendo não. Isso é o Senhor Jesus que habita em nós, está fazendo isso. Aquilo que vocês mataram, deu uma lição de moral neles, tá? E todo o povo creu, porque houve milagre. Um milagre, irmão, é para glorificar o nome do Senhor e as pessoas aceitarem a Jesus como Salvador. Não é para engrandecer nós, que nós somos o cara, que nós fazemos isso aqui, não. É para glorificar o nome do Senhor. Quando nós somos usados, nós temos que ser humildes, para entender que é o nome do Senhor que tem que crescer e não o nosso nome. Por isso que é muito perigoso, né? As pessoas envaidecer nessa área. É preciso ter humildade para não se ensoberbecer, tá? E ser humilde para deixar Deus te usar e o nome dele ser glorificado. Meus queridos, chegamos ao final dessa lição, tá? Muito importante sobre o Espírito Santo de Deus. E agora nós vamos ler a conclusão para concluir de vez essa lição de número 10, ok? A promessa do Pai tem a ver com a regeneração do pecado e com a capacitação do salvo para testemunhar do Senhor Jesus em todos os lugares. Essa promessa perpassa toda a Bíblia, se manifesta completamente em Pentecostes. E está presente até hoje para todos os que se arrependerem e creem no Evangelho. Até a volta do Senhor Jesus, a promessa do Pai pode se manifestar na vida do pecador, regenerando-o, na vida do salvo, batizando-o no Espírito Santo. Então, os nossos irmãos tradicionais, eles não creem mais que hoje, né, as pessoas são batizadas com o Espírito Santo. Eles são cessacionistas. Eles acreditam que foi só no tempo da igreja primitiva e que não houve continuidade. Agora, nós pentecostais somos continuistas. Nós queremos que Jesus batizou no tempo da igreja primitiva, dos apóstolos, e continua batizando até hoje. E nós vemos isso evidenciar em nossa igreja, o batismo com o Espírito Santo. Tá? Então é importante fazer a divisão. Os nossos irmãos tradicionais não creem dessa forma, mas nós cremos que a Bíblia nos dá base, certo? Que o revestimento, o batismo com o Espírito Santo, é até a volta de Cristo. Vai ter o batismo com o Espírito Santo, só basta buscar e crer, porque ele estende não só aos nossos pais, aos apóstolos, mas também aos filhos, tá? E aos servos que aceitaram a Jesus como Salvador. E assim nós terminamos essa maravilhosa lição. Espero que você possa ter aprendido muito, e aquilo que eu não consegui transmitir, o Espírito Santo vai falar mais alto no seu coração. Oremos, incline sua cabeça, vamos fazer uma oração poderosa, porque é a palavra de Deus, a oração é em nome do Senhor, então ela é poderosa, não porque é em meu nome, mas é em nome de Jesus, e por isso ela é poderosa. Se fosse meu nome, não tinha efeito nenhum, tá? Sou simplesmente um servo. Então crê que o Todo-Poderoso pode curar a sua enfermidade, pode resolver o seu problema, aquela causa impossível, e também pode, tá, sanar, né, prover na sua despensa e te dar um emprego se você estiver desempregado. É só crer. Então oremos. Senhor Deus, eu te louvo por esse momento ímpar, por estar na tua presença, transmitindo, Senhor, a tua palavra através do teu Espírito Santo. Pai eterno, nós te pedimos a tua providência sobre a vida dessa família que está nos assistindo, dessa pessoa que está através da internet, Senhor, acompanhando o nosso trabalho aqui, Senhor Deus, sobre essa lição de número 10, poderosa, sobre a pessoa do Espírito Santo.
Entre com providência na vida dessa família, dessa pessoa. Se ela estiver com enfermidade incurável, seja curada para a glória do Teu nome. Seja qual for a enfermidade, ó Pai, nós decretamos a cura em Teu nome, ó Pai. Se há problema financeiro, entra com providência, Senhor. Seja a sua providência, ó Pai, provê para eles o alimento, o emprego, ó Pai Santo. E se for uma causa impossível na justiça, ó Pai, te pedimos que entre com providência, porque o Senhor é o Deus do impossível e a sua palavra é a última, ó Pai. É o Senhor que garante a vitória a todos aqueles que querem. Assim nós oramos em nome de Jesus. Que a graça do Senhor Jesus, o grande amor de Deus, a comunhão e a consolação do Espírito Santo seja sobre você, a sua família e sobre todos nós. Que diremos com força, amém. Glórias a Deus. Bye, bye, galera, e até o próximo vídeo.